Pretendo falar hoje de um autor que eu estimo bastante, e é um dos maiores escritores russos do século passado, que se chama Mikhail Bulgakov, e o livro principal dele, O Mestre e Margarida. Pretendo associar isso com momentos importantes da primeira metade do século XX, em particular da década de 20, da década de 30, que é o período exatamente em que Bulgakov escreve esse texto luminoso, brilhante. O capítulo primeiro tem como título Nunca Fale com Desconhecidos. Na hora quente do pôr do sol primaveril, apareceram no largo do Patriarca dois cidadãos. O primeiro deles, de cerca de 40 anos, vestindo um traje cinza de verão, era de baixa estatura, cabelos escuros, bem fornido. Segurava na mão um respeitável chapéu similar a um pikorojk. E seu rosto, bem barbeado, era adornado com óculos de armação preta de tartaruga, de tamanho sobrenatural. O segundo, um jovem de ombros largos, ruivo, desgrenhado, de boné xadrez virado para trás, estava de camisa de cowboy, calças brancas amarrotadas e sapatos esportivos pretos. O primeiro não era outro senão Mikhail Alexandrovich Berlioz, editor de uma revista grossa de artes e presidente do conselho de uma das maiores associações literárias de Moscou, que tinha o nome de Massolit, literatura de massa, enquanto seu jovem companheiro de jornada era o poeta Ivan Nikolaevich Poniryov, que escrevia sob o pseudônimo de Bezdomini, sem casa ou sem teto. É o significado de Bezdomini. Ao chegar à sombra de uma tilha verde, a primeira coisa que os escritores fizeram foi se lançar para um quiosque multicolorido com uma tabuleta com a inscrição cerveja e refrescos. Sim, deve-se notar a primeira estranheza desse terrível entardecer de maio. Não apenas no quiosque, como em toda a alameda paralela à rua Malaya Bronaia. Não havia pessoa alguma. Naquela hora em que aparentemente não se tinha forças nem para respirar, em que o sol que abrasara Moscou desabava na névoa seca, para além do anel Sadovoye, ninguém viera para debaixo da tilha, ninguém se sentara no banco. A alameda estava deserta. Dê-me Narzan, pediu Berlioz. Não tem Narzan, respondeu a mulher do quiosque, ofendendo-se por algum motivo. Tem cerveja? Indagou Besdomini com voz rouquenta. Vão trazer cerveja à noite, respondeu a mulher. O que tem? Perguntou Berlioz. Refresco de damasco, só que está quente, disse a mulher. Bem, manda. Este é o início do livro a que eu me reportarei durante esta conversa com vocês. Trata-se de um livro de diversas dimensões, de diversas camadas. A impressão que se tem é que nós temos aqui, já no início, uma descrição pormenorizada do ambiente no qual Bulgakov quer justamente situar o leitor. O fato já inicial de Ivan Nikolaevich Poniryov ser conhecido com o pseudônimo de Bezdomini indica uma característica da década de 20, o final da Guerra Civil, que funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um período revolucionário, termina basicamente, começa em 17 e termina basicamente em 1921. O Bulgakov indica já aqui uma dificuldade tremenda de que as pessoas consigam de fato ter moradia ou as pessoas consigam ter casa. Né? Essa personagem aqui situa, portanto, já no início uma dificuldade, um problema gigantesco. Temos aí também o sujeito, né, chamado Berlioz,
que é o presidente dessa associação, conhecida como Masolit, literatura de massa, que organiza aquilo que mais tarde será chamado de a Organização dos Escritores Soviéticos, né? E todos nessa associação têm que estar fundamentalmente associados, ligados a essa associação para que eles consigam, de fato, produzir os seus textos e conseguir publicar os seus textos, basicamente. Tem diversas camadas. O Bulgakov situa aqui um caso no qual esses escritores vão se deparar daqui a pouco, ainda no primeiro capítulo, com uma personagem quase que fantasmagórica, que será chamada, e se apresentará justamente porque eles estão debatendo sobre uma questão que o Berlioz solicitou ao Ivan Nikolaevich de escrever um texto sobre a não existência de Jesus. Ou seja, é preciso que esse texto revele que nós estamos agora no momento em que existem elementos que nos permitam afirmar categoricamente que Jesus não existiu. No entanto, ao ler o texto do Ivan Nikolaevich, o Berlioz questiona, você está colocando aqui argumentos que não sustentam, você está na verdade, fornecendo justificativas para a existência de Jesus. E nesse momento aparece essa personagem que tem características de se tratar de um estrangeiro. Eles não percebem inicialmente se o sotaque é um sotaque que caracteriza uma pessoa, né, russa, ou se é um polonês, se é um estrangeiro, né, dada a variação constante da forma como essa figura, que não se apresentou ainda, conversa com os dois interlocutores. E a primeira pergunta que essa figura faz: vocês não acreditam? Eu estava ouvindo aqui vocês conversarem, vocês não acreditam em Jesus Cristo, que ele tenha existido? Ele fala: não, nós estamos agora num período diferente, o ateísmo aqui não é um problema. Mas é sério mesmo? Vocês não acreditam que Jesus tenha existido? Não, não acreditamos não. Ou seja, é um cenário completamente distinto do anterior, em que a Igreja Ortodoxa Russa abafava e controlava toda espécie de manifestação literária que contradissesse elementos fundamentais da fé cristã associada à Igreja Ortodoxa Russa. E essa figura, que se chama, e logo depois se apresenta, diz que é um professor de magia, não é? É um mestre da magia, e que havia sido convidado para se apresentar num teatro de variedades de Moscou, e ele se chama Voland. Voland. A conversa segue não tranquilamente até o ponto em que ele vê o Berlioz não muito satisfeito com o andar da prosa, e o Berlioz diz: olha, eu tenho alguma coisa para fazer agora, não posso permanecer. Mas para que tanta pressa, diz Voland? A sua vida é tão curta, basicamente ele diz isso. Você vai morrer daqui a pouquinho, né? Você vai ser atropelado por um trem. Eu vou ser atropelado por um trem? Qual é o motivo? Será algum inimigo do regime? Ele não usa a palavra regime, mas será algum inimigo da revolução? Não, tratar-se-á de uma jovem moscovita, né, que faz parte exatamente da juventude que movimenta os futuros da revolução, e você será morto daqui a pouquinho por esse trem. O Berlioz e o Ivan Nikolaevich não acreditam nisso. O Berlioz sai e, na sequência, escorrega ao ponto de ser justamente decapitado pelo trem que se avizinhava, e ele não prestou muita atenção. Ivan Nikolaevich entra numa espécie de colapso mental e vai parar exatamente num hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico, nesse momento, não é necessariamente dirigido a pessoas que têm alguma espécie de problema mental, mas todo aquele que era dissidente político do período era encaminhado exatamente para esse ambiente. E a descrição que o Ivan Nikolaevich dá daquilo que sucedeu com Berlioz não convence a ninguém, ainda mais que ele se refere a esse sujeito, Voland, que mais tarde saber-se-á tratar-se do diabo, né, da figura do mal. O Voland é acompanhado por algumas figuras que muito vão aparecer durante o romance. Dentre essas figuras tem um gato gigante, enorme, que se chama Behemoth.
associada àquela figura bíblica, né? Mas que em russo se chama exatamente hipopótamo, dada a grandiosidade e o tamanho desse gato falante. Já no final do primeiro capítulo, quando justamente Voland está questionando Berlioz e Ivan Nikolaevich, termina desse jeito o primeiro capítulo, o primeiríssimo capítulo, último parágrafo. Só que é necessário algum tipo de prova, começou Berlioz. Também não é necessária prova alguma, respondeu o professor, passando a falar baixo, com o seu sotaque, por algum motivo, sumiu. Ou seja, ele deixou de ser compreendido como um estrangeiro. É tudo simples. De manto branco e forro cor de sangue, arrastando-se em passo de cavaleiro, de manhã cedo, no 14º dia do mês primaveril de Nissan, reticências. Assim termina o primeiro capítulo e já logo começa o segundo capítulo, que se desloca de Moscou para Jerusalém. O título do capítulo é Pôncio Pilatos. E as palavras que são ditas no final do primeiro capítulo são repetidas no início do segundo, assim dizendo: de manto branco e forro cor de sangue, arrastando-se em passo de cavaleiro, de manhã cedo, no 14º dia do mês primaveril de Nissan, saiu a colunata coberta entre duas alas do palácio de Herodes, o Grande, o procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Ou seja, aqui se situa um segundo texto que, uma vez tendo se deslocado de Moscou, da década de 20, para Jerusalém, coloca exatamente o momento em que Jesus Cristo foi julgado e defronte a Pôncio Pilatos e como eles interagem exatamente, demonstrando e evidenciando uma outra figura, a figura de Jesus, não mais sobre aquele que disse em resposta à questão formulada por Pilatos, afinal de contas, o que é a verdade? E Jesus responde para ele: a verdade é que você está sentindo falta do seu cão, você está com uma dor tremenda de cabeça, mas daqui a pouquinho isso há de passar. Esse segundo texto, esse segundo capítulo, é, na verdade, um capítulo à parte de tudo aquilo que se sucede no romance, e ele é escrito por essa personagem que aparecerá só mais tarde no romance, que é o mestre. O mestre. No terceiro capítulo, que dá o título ao nome do livro, é O Mestre e Marguerita. No terceiro capítulo vem exatamente esse desenvolvimento que ocorre no momento da morte do diretor da revista, que se chama Berlioz, o diretor se chama Berlioz, e ocorre a morte de Berlioz. E o texto se sucede de tal forma que Voland vai ocupar o apartamento. O apartamento em que residia Berlioz agora será ocupado pelo professor Voland, professor de magia, né? Aquele problema da dificuldade de encontrar moradia faz com que o desaparecimento da figura de Berlioz seja sucedido exatamente pela figura de Voland. E Voland é, na verdade, o diabo. Ele é o diabo e que, depois de alguns dias, quer organizar uma espécie de baile, o baile no final de sua estadia em Moscou. Só que para esse baile ser realizado, ele precisa de uma rainha, ele precisa de alguém que esteja ao seu lado. E essa pessoa será encontrada por um de seus ajudantes, será justamente Margarida. Margarida sabe que aquela pessoa que ela ama está no hospital psiquiátrico, sabe que foi parar no hospital psiquiátrico dada a desilusão que os seus escritos eram recebidos pela Associação dos Escritores de Moscou, né, e não há mais notícia dele. Ela, assim que encontra o mestre, ela que dá o nome exatamente para essa figura, ela dá o nome de O Mestre.
Quando ela se encontra com ele, ela está casada e ela é fulminada por esse amor intempestivo que faz com que ela largue o marido e vá, perdoe, e vá justamente encontrar nos braços do mestre a sua felicidade. Pouco tempo se passa, o maestro está escrevendo, está justamente elaborando um manuscrito sobre uma história que o apaixona demais, ou seja, é a grande obra de sua vida. Não é? E certa vez a polícia secreta russa vai até sua casa. Vocês imaginem que ir até a casa não significava aquele ambiente tranquilo, sossegado, mas as pessoas dividiam espaços coletivos em que mesmo um quarto não era objeto de privacidade, a tal ponto que ele tinha que ler ou escrever na surdina, na calada da noite, ou seja, encontrar um lugar secreto no qual pudesse colocar esse manuscrito, que mais tarde será o Mestre Margarida, era uma situação muito difícil. E os textos que ele havia escrito anteriormente, não mais o mestre, mas é uma espécie de alter ego do Bulgakov. O Bulgakov tinha escrito textos anteriores ao Mestre Margarida, o Mestre Margarida, que foram objetos exatamente da perseguição, porque consideravam que ele era um antirrevolucionário. Ou seja, ele não encontrava lugar. Ainda que ele tivesse nascido no território que hoje é a Ucrânia, ainda que ele tivesse nascido lá, ele escrevia em russo. E logo depois do período revolucionário, nesse período revolucionário, ele fazia medicina e ele foi chamado para o campo de batalha para ser também médico no campo de batalha. Ele se deparou com coisas muito semelhantes ao personagem central do Dr. Zhivago, Yuri Zhivago. Ou seja, é uma temática que ronda, que aparece em diversas obras do período. E o Bulgakov coloca essas personagens evidenciando uma espécie de predileção pela guarda branca. Pela guarda branca que simbolizava, e era exatamente isso, a guarda ou o exército do czar. Ou seja, ainda que ele fosse considerado um autor em franco despontamento, havia outras figuras, ou existiam outras figuras que viam em Bulgakov uma espécie de retrocesso, a tal ponto que um dos maiores autores, um dos maiores poetas revolucionário, Mayakovsky, escreveu um livro que se chama Dicionário das Palavras Perdidas e coloca exatamente o nome de Bulgakov como sendo aquele nome que será obnubilado, será esquecido, né, com o passar do tempo. No entanto, ao escrever em Moscou já com tanta dificuldade, ele quer produzir tanto textos para publicação como peças teatrais. Eu sempre pensei que o Bulgakov inspirou aquilo que mais tarde haveria de se tornar um filósofo francês, Jean-Paul Sartre, que escreve uma variada gama de obras artísticas, não é? Não só filosóficas, não só literárias, mas para o teatro também. Não é? Então aqui voltamos para o Bulgakov. Depois que ele vai para Moscou, não consegue essa entrada, a vida muito sofrida, ele vê os seus familiares fugindo para outros lugares, se expatriando para outros lugares, mas ele não consegue, ainda estava em Kiev, porque justamente está sofrendo de uma doença, não é? E que faz com que ele consuma no período uma grande quantidade de drogas do período, e que ele relata diversas vezes nos seus textos. Chegando em Moscou, não consegue essa entrada, pensando que a vida será mais facilitada, começa a escrever, escreve alguns livros, escreve algumas peças teatrais, uma delas tem a recepção muito boa, até Joseph Stalin conta-se que ele ia assistir regularmente, quando apresentado no Teatro de Variedades, os textos, as apresentações baseadas nas obras inspiradas, né, nas obras de Bulgakov. Né? Então ele gostava muito, ainda que ele soubesse que não fosse um autor que colocava a causa revolucionária em primeiro plano. Eu coloco aqui a figura de Stalin, porque justamente um outro autor, Roman Jakobson,
trata exatamente um livro belíssimo que ele escreve, uma época que dizimou os seus poetas. Creio-me que esse é o título do texto do Jacobson. E ele, claro que ele está enredado exatamente na história de Mayakovsky, mas revela, deixa surgir o Mayakovsky é um poeta que se suicidou justamente tendo em vista o desenrolar que ele via como sendo não satisfazendo os ideais revolucionários. Ele escreve textos belíssimos, dentre elas uma carta de despedida que será conhecida, reproduzida em muitos lugares do mundo. Assim que o Bulgakov percebe que não está sendo, ele não está conseguindo trabalho, ele não está conseguindo trabalho. Ele escreve uma carta exatamente ao governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e se dirige ao governo do seguinte modo: depois de todas as minhas obras serem proibidas, as obras dele foram proibidas, não eram aceitas, né? Entre muitos dos cidadãos que conhecem o meu ofício de escritor, começaram a ressoar diversas vozes que me davam sempre o mesmo conselho: escrever uma, entre aspas, peça comunista, coloca entre parênteses, coloco a citação entre aspas, e além disso, dirigir-me ao governo da URSS com uma carta de pedido de desculpas que incluísse a rejeição de todas as minhas opiniões dadas anteriormente, presentes em meus textos literários, assegurando que dali em diante trabalharia como um companheiro de viagem, devoto às ideias do comunismo. E ele faz esse pedido, e esse pedido, ou seja, ele está dizendo, se vocês não conseguirem, se eu não conseguir um trabalho aqui, eu peço ao menos que me permitam partir, que me permitam sair daqui, porque eu preciso ter o mínimo para sobrevivência, para sobrevivência. Ele anota em diversas vezes, né, sobre um dos livros dele, uma das peças dele, Os Dias de Turbin, A Corrida e o romance A Guarda Branca, né, dizendo assim, olha, o que eu escrevi aqui tem um certo motivo, né? Mas de todo modo, eu estou arruinado. Eu não consigo mais fazer as coisas, eu não consigo sobreviver. Então, se me permitirem, se eu consigo um trabalho, me deem um trabalho. E se não conseguir, pelo menos me deixem partir. Algum tempo depois, ele recebe um telefonema, ele está à tarde em casa, ele recebe uma ligação, a mulher dele chama e diz que é Stalin que está ao telefone. O Stalin, ele não acredita inicialmente, mas trata-se exatamente de Stalin. E o Stalin diz, então, você acha que conseguiria ser um escritor russo fora? Não, eu acho que seria muito difícil dizer. Seria muito difícil. Mas seria uma alternativa caso eu não consiga um trabalho. Todos os lugares que eu vou não me dão esse trabalho, que é o meu ganha-pão. Aí o Stalin diz, olha, procure fulano amanhã, procure fulano, que eu tenho certeza que você conseguirá o trabalho. Ou seja, é essa figura do diabólico que surge na vida de Bulgakov, intervém e produz uma ação benevolente, ainda que se saiba que a figura de Stalin se aparentaria muito mais esse simbolismo do terror, né? E ele, de fato, consegue o trabalho, volta a produzir as peças para o teatro de variedades. Voltando ao texto, o Voland está preparando, então, essa grande festa, né? E encontra a Margarida. Margarida está para saltar em um rio, né? Está para saltar de uma ponte, consegue convencer Margarida. Margarida diz, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que, esta pomada aqui, em tal dia, o dia do baile, você tem que besuntar todo o corpo com essa pomada e você conseguirá voar sobre Moscou, sem ser vista, e você chegará exatamente ao local do baile. Todos estarão esperando por você e, de fato, Voland e todas as figuras que submergem do inferno, essas figuras históricas e figuras míticas estão nesse grande baile. Enquanto Margarida, no dia próprio do baile,
Ela se despe, coloca essa pomada no corpo, transforma-se em invisível aos olhos dos passantes, sobrevoa Moscou e no meio do caminho ela para exatamente na casa de um dos críticos que detonavam, que destruíam o trabalho do mestre, né? O nome dele era Latunsky. Ela para no apartamento de Latunsky, entra pela janela e faz uma verdadeira festa de destruição. O Latunsky não estava em casa, mas ela faz uma verdadeira festa de destruição. Eu acho que é um dos momentos do auge, exatamente em que as pessoas se vingam por intermédio da figura de Margarida, dos críticos terríveis, né? Dos críticos cruéis. Na sequência, ela se encaminha para o baile. Chegando no baile, tudo transcorre perfeitamente. Ela se apresenta como a rainha ao lado de Voland e algumas figuras se destacam aos olhos de Margarida, né? Dentre elas, a figura de Frida. Frida. Voland havia dito para Margarida que ao final do baile ela pode fazer um pedido e esse pedido será satisfeito por Voland. E no início do baile ela conhece Frida. Frida está chorando muito e ela carrega um lenço. E a Margarida pergunta por que ela está chorando tanto. Ela diz que no inferno, todos os dias, ao amanhecer, ela é obrigada a segurar o lenço com o qual ela assassinou o próprio filho. Ela assassinou o próprio filho. Margarida se comove imensamente de Frida, imensamente de Frida. Essa comoção relembra textos ou passagens da obra de Goethe, né? O Fausto em particular. Mas isso é motivo para a gente conversar em uma outra oportunidade. O baile transcorre, tudo perfeitamente. Ao final do baile, Voland pergunta a Margarida, afinal de contas, o que é que ela deseja, qual o pedido que ela quer fazer, e esse pedido será satisfeito. Ainda que Margarida recorde-se do mestre, queira pedir o retorno do mestre para junto de si, para devolver os momentos de alegria e de felicidade, a compaixão que ela sentiu por Frida se avoluma de tal modo que ela diz: eu quero que seja tirado o lenço de Frida, que ela não tenha que carregar mais esse lenço. A dor e o sofrimento porque ela tem passado em vida e agora é algo insuportável. Voland e Behemoth, o gato que fala, o gato falante, se admiram exatamente porque era a oportunidade que eles sabiam que Margarida associaria ou pediria o retorno do mestre. No entanto, Voland diz para Margarida: olha, esse não é exatamente o meu dicastério, esse não é o meu departamento. Mas uma vez que você queira isso lhe será dado. Então, chama Frida, diz para Frida retirar o lenço, nunca mais carregará o lenço consigo, mas eis que Margarida está pronta para se despedir e para sair, acreditando que de fato a sua vida na sequência não terá mais nenhum sentido, é interrompida por Voland, que assim diz: mas eis que agora você tem a oportunidade de fazer o seu pedido. Esse primeiro pedido não fui eu quem satisfez, foi você quem queria fazer, e você que satisfez. Agora eu de fato concedo a você esse único pedido. E Margarida disse: eu quero ter de volta o mestre. Eu quero ter de volta o mestre. E nesse mesmo instante, as janelas se entreabrem e o mestre chega, já não estando mais com as vestimentas do hospital psiquiátrico, não tendo mais aquele semblante entristecido desse ambiente no qual esteve por tanto tempo, né? Esquecendo, não havendo, portanto, mais nenhuma ficha sequer no hospital psiquiátrico que encostasse o seu nome, ele chega, abraça a Margarida, mas mesmo assim, essa felicidade dura muito, muito pouco, é breve, é muito breve,
porque ainda há aquela náusea, aquela melancolia que é possível de ser vista nos olhos do mestre. E Voland percebe isso e diz, mas o que é que está acontecendo? Vocês dois se reencontraram e o que está faltando? E Margarida diz, ou seja, está faltando exatamente o manuscrito do mestre. O manuscrito que durante tanto tempo ele escreveu, né? Que é inspirado exatamente nesse segundo capítulo, que começa no segundo capítulo, a que eu me reportava de O Mestre e Margarida, que é sobre a vida de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, daquilo que transcorre no período de seu julgamento em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Então, o mestre queimou o manuscrito. O manuscrito, ou seja, ele sabia que não seria publicado, e o manuscrito foi queimado. Voland aponta para um lado, assim, uma das falas do mestre foi, infelizmente não tem nada o que fazer com relação ao manuscrito porque incinerei-o no forno. O Voland responde, perdão, não acredito, não pode ser. Os manuscritos não ardem. Essa fórmula, essa frase do Voland dizendo que os manuscritos não ardem, virou uma espécie de lema no decorrer da história, a partir da década de 60, em que será a década que o texto de Bulgakov será publicado. Essa frase muito simbólica, muito significativa, e descreve exatamente um sentimento, um afeto, um desejo, e ao mesmo tempo uma realidade muito bruta de que os manuscritos, eles não ardem, os manuscritos não queimam. O Voland aponta para o Behemoth, para o gato parlante, que está em cima de uma pilha de papéis, e diz, o manuscrito está ali. O manuscrito está ali. E o Behemoth pega o manuscrito e entrega exatamente para Margarida. O texto de Bulgakov diz assim, Margarida tremia e gritava, voltando-se a se emocionar até as lágrimas. É ele, o manuscrito, é ele. Precipitou-se para Voland, o diabo, e acrescentou com admiração, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Ou seja, o diabo, Voland, se transforma exatamente naquilo que permite a volta do mestre e permite a volta do manuscrito. Essa é possivelmente uma das mais belas histórias de amor que eu vejo que se tem notícia na história da literatura, em particular da literatura russa. O escritor, o mestre, é uma espécie de manuscrito. O texto é uma espécie de manuscrito também. E Margarida, ela faz um pacto com Voland, mudando toda a estrutura narrativa que Bulgakov tem como referência. O que ele tem como referência é exatamente o pacto que se estabelece entre Fausto e Mefistófeles, exatamente no primeiro livro do Fausto, né? Ou seja, o segundo livro do Fausto, o primeiro livro trata de pessoas de carne e osso, o segundo livro trata de ideias, de conceitos, né? Mas o que tem assim que associam, às vezes não se associam ao tema central, é esse pacto de Fausto e Mefistófeles, o que permite remontar também esse pacto de Margarida e Voland entre o Fausto e Mefistófeles nos permite remontar a um texto bíblico que é, a meu juízo, um dos maiores textos filosóficos da história da literatura bíblica, que é o livro de Jó, onde Yahvé faz um pacto, faz uma espécie de contrato exatamente com Satanás para que seja testada a virtude de Jó, entrelaçando, portanto, desde a antiguidade e movendo uma espécie de cenário no qual se discute esse pacto, que é da cidade de Moscou, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na década de 20, né? E aquilo que ocorre em Jerusalém, quando Pôncio Pilatos
interroga Jesus Cristo. Essa obra também, além de ser uma declaração de amor de Margarida, a personagem, a meu juízo, central nesse romance, evidencia uma espécie de revolta contra o poder existente na cidade de Moscou, de modo geral. Um manifesto contra a censura também existente contra os escritores que pudessem evidenciar alguma espécie de desacordo com aquilo que eram os rumos revolucionários. Nesse caso, o diabo, Voland, vai a Moscou para salvar o manuscrito, e não o mestre e o Margarida, mas também permite a salvação, o retorno do mestre e de Margarida. Eu acho, de fato, uma das mais belas obras da literatura, né, que será reconhecido somente muito mais tarde. Vocês imaginam que para que esse manuscrito sobrevivesse, foi preciso esperar a década de 20, de 30, de 40, de 50, e só na década de 60 ele volta, ele ressurge, ele vem à luz e ele é publicado, e nós temos, portanto, essa figura marcante, que é a figura desse escritor brilhante, que se chama, dentre outros tantos, Mikhail Bulgakov. Eis o texto. Mikhail Bulgakov, o mestre e Margarida.